poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar agora o nosso programa Em Poucas Palavras, aqui direto do Seminário Presbiteriano Brasil Central, para o mundo, não só para o Brasil, mas graças a Deus, para todas as pessoas que estão nos ouvindo em todos os lugares deste Brasil e também do mundo, alguns lugares aí na Europa, tem gente na Dinamarca, na Suíça, Estados Unidos, tem. Portugal, enfim, tem França, tem gente aí ouvindo, e obviamente os nossos irmãos aqui do Brasil. Pastor. Eu quero agradecer a Deus, Natson, em primeiro lugar, a oportunidade de gravar mais um programa, de estar aqui com você e contribuir para o crescimento do povo de Deus que nos ouve pelo mundo afora, e também para levar o Evangelho para algum ouvinte que ainda não entendeu o plano maravilhoso do nosso Deus, a salvação que nos é dada gratuitamente em Cristo Jesus. Que os nossos programas sejam usados por Deus para isso. Esse ano de 2016 será ano eleitoral, prefeitos e vereadores, eleições municipais. Não será novidade vermos alguns se apresentando como pastor e candidato a alguns desses cargos, pastor. Sim. A pergunta: não é incompatível uma pessoa se apresentar como candidato político, uma vez que afirma ser um pastor? Então esse será o tema do programa de hoje, incentivado por um de nossos ouvintes. Pastor Augustus, Alfredo Andrade de Curitiba, da Igreja Carisma, ele escreveu perguntando: minha questão gira em torno dos pastores nas eleições. Vários deles usam o título para se dizerem evangélicos e, com isso, conseguirem votos dos fiéis. Aí ele pergunta: isso é certo? Um pastor pode dividir sua responsabilidade na igreja com algum cargo político ou até mesmo usar o título como apelo de votos? Acho que essa última pergunta é retórica, né? Certo. Natson, depois que os evangélicos passaram a constituir perto de 1/3 da população brasileira, né, em termos mais conservadores, 1/4, né, mas um número já bastante grande, é natural que a presença evangélica no Brasil acabe tendo algum impacto político. Né? E os evangélicos, eles acabam então sendo cortejados, procurados, se tornam alvo do interesse de pessoas que têm pretensões a cargos políticos porque precisam de votos. Né? Então, não podemos negar essa realidade no nosso país, que cedo ou tarde a influência evangélica ou a presença evangélica vai acabar trazendo esse tipo de apelo, né, para pessoas que querem se valer do número de evangélicos para se promover algum cargo político. E quase que eles são colocados lá pelos números só dos membros da denominação, né? Há voto suficiente hoje entre os evangélicos, né, se houvesse unanimidade entre eles, para eleger senadores, deputados e... Dá trabalho até para o cargo presidencial. Dá trabalho até para o cargo presidencial. Bom, Natson, eu queria tecer alguns comentários antes de tentar responder essa pergunta. Primeiro, nós temos que nos lembrar que o cristianismo, ele tem pretensões inteiras. Eu queria usar o termo global. Da seguinte maneira: o cristianismo não é apenas uma religião que pretende resolver o problema do relacionamento do indivíduo com Deus. Sim. Mas o cristianismo tem pretensões sobre todas as áreas da vida. Então, Cristo é Senhor da realidade inteira. Ele não é Senhor apenas da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, mas também das minhas relações, da minha interação com a cultura, da minha relação com a lei e todas as áreas do conhecimento. Sim. Então, o reino de Deus, ele não se limita apenas à igreja, mas ele vai além da igreja, porque Deus é Senhor de todas as áreas da vida. Então, assim, de partida, já podemos dizer que o cristão, ele tem não somente a liberdade, mas também o dever de se envolver em todas as áreas da vida. E eu gostaria, nesse sentido, de lembrar a herança da Reforma Protestante. Os reformadores, a começar de Lutero e de Calvino, eles se preocuparam em trazer a influência da Reforma à cultura, à política, à educação, à economia. O cristianismo reformado, ele mudou reinos, ele mudou
culturas inteiras, Leis, mudou sistemas políticos, implementou leis, entrou na área social, criou os primeiros orfanatos, as primeiras escolas públicas primárias gratuitas da Europa. Universidades também. Todo esse mundo novo que surge depois da Reforma Protestante, de alguma forma foi alavancado pelos princípios do cristianismo conforme entendidos pela Reforma, não é? Sim. Então, eu sei que hoje há movimentos, como por exemplo a teologia da missão integral, não todos, mas uma parte, né, que diz que eles são uma resposta atual, é uma coisa nova que Deus vem fazendo para atender essa necessidade que havia sido esquecida. É preciso lembrar que o cristianismo reformado, de longa data, produziu estadistas, produziu pessoas interessadas nas questões sociais, ministros de Estado, presidentes e legisladores, né, que impactaram a sociedade como um todo. Então, reconhecidamente comprometidos com a sua fé, né? Com a sua fé, exatamente. Eu posso citar aqui o exemplo de Abraham Kuyper, que foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Ele era um crente reformado, ele era pastor, e quando eu estava deixando esse exemplo mais para o fim, mas já vou adiantar, mas quando então ele foi convocado para servir na área da política, ele se tornou primeiro-ministro da Holanda, primeiro foi ministro da Educação e depois primeiro-ministro da Holanda, ele resignou ao cargo de pastor, né? Exatamente, para não haver confusão nisso aí. Mas, a priori, não há dificuldade nenhuma de um cristão se envolver na área política, trabalhar para servir em qualquer outra área da vida, porque Cristo é Senhor de todas as áreas da nossa existência. Bom, agora, dito isso, nós temos que entender o que é o Ministério Civil, né? Os magistrados ou aqueles que ocupam posição de mando no legislativo, no executivo, no judiciário, eles têm um mandato de fazer valer a lei, promover o bem comum, praticar a justiça, desfazer as injustiças, e isso é para todos. Sim. Não é só para o cristão e não é só para o evangélico, mas é para o cidadão brasileiro. Nesse sentido, o nosso Estado é laico. Ele não está ligado a uma religião em particular, mas ele deve, e aqui é importante lembrar que Estado laico não significa Estado ateu, não é? Mas ele tem a obrigação de garantir a liberdade religiosa de todos, né? Todos, qualquer um pode exercer a religião que quiser. Há liberdade religiosa, há liberdade de expressão e há liberdade de consciência. Sim. Então, o ministro público, o ministro, né, e aqui eu uso não no sentido estrito, mas no sentido lato, aquela pessoa que ocupa uma posição, um cargo político, ela deve procurar o bem do brasileiro, independente da religião dele, da preferência sexual dele, independente do estado civil dele, o que é que ele seja, o que tiver dentro da lei, então isso aí é dever daquele que tem cargo público promover. O bem do brasileiro, independente da religião. Então ele não vai para lá para defender a religião dele. Claro, claro. Então, isso aqui é vamos chamar de Ministério Civil. Mas o que é o Ministério Pastoral? O Ministério Pastoral é um chamado específico que consiste em cuidar e levar avante a Igreja de Deus aqui nesse mundo. Tá? O pastor, ele é dotado por Deus de habilidades, ele é um pregador, ele é um mestre, ele é uma pessoa que tem condições de aconselhar outras, por isso ele precisa ser padrão, ele precisa ser exemplo. E ele é chamado para dedicar a vida dele ao cuidado das almas. Ele é alguém que Deus concede à igreja para a edificação da igreja, crescimento da igreja, expansão do reino de Deus, instrução dos novos convertidos. Ele tem que amparar os fracos, tem que levantar os abatidos, tem que mostrar o caminho da verdade para os indecisos. Então, é em si uma vocação nobre e que exige uma dedicação muito grande. Em conclusão, eu diria que uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer isso, ela deveria dar prioridade a isso. Ela deveria. O apóstolo Paulo, sempre que ele podia, ele se dedicava ao pastoreio e somente em situações difíceis, quando receber sustento ou dar dedicação integral à igreja era complicado, é que ele ia fazer tendas. Dar esse sustento. Então, à luz dessas considerações, Nathan, eu diria o seguinte: primeiro, eu acho que se um pastor foi levantado por Deus para cuidar da igreja de Deus aqui nesse mundo, de repente ele se sente vocacionado para a área política, que vá. Mas que não use o título de pastor. Ou seja, ele abra mão do título. Pastor, né? Ou então, se não puder deixar de ser pastor, mas que não se apresente como tal.
Né? Porque ele, provavelmente, a popularidade dele, que lhe garantiu os votos da eleição, é por causa do sucesso dele como pastor. Né? Ele, um rebanho muito grande, muitas pessoas o conhecem, a posição pastoral, dependendo da situação, dá uma exposição e uma visibilidade muito grande, então não é justo que ele se valha do chamado pastoral para se eleger político. Então, se ele vai ser político, então que ele abra mão da sua posição pastoral. Para não dividir essa responsabilidade. Exatamente. E também, uma vez eleito como homem público, ele tem que lembrar que ele não é despachante de igreja. Ele está lá para defender os interesses da população brasileira, independente da religião. Independente da religião. Então, eu não gosto muito quando eu vejo políticos evangélicos formando blocos para defender os interesses da igreja evangélica. Eu não acho que é essa a função. Mas isso não significa que ele vai abrir mão dos pressupostos cristãos na hora de defender esses direitos. Claro que não, mas ele vai fazer isso como um homem público, tá? Que tem o direito de expressar suas convicções. Então ele pode, na argumentação dele, na sustentação, na hora que ele apresenta projetos de lei, ele pode fazer a sustentação que ele quiser, tá certo? Mas procurando o bem comum. Ele está lá não é para ser despachante de igreja, conseguir tijolo, terreno, propriedade, desembaraçar igrejas com problemas, livrar a igreja de imposto. Não é essa a função dele, né? Se puder fazer isso dentro da lei, se houver oportunidade, faça, mas faça também para outras igrejas. Sim. Né? Ele não está lá para ser despachante de igreja. Outra coisa, ele tem o dever moral de ser exemplo. Aliás, todos têm, mas ele em particular. Muito mais, muito mais particular. Dessa fiscalização mais intensa. E sabe o que é, Nathan? Se ele se apresenta como evangélico e como pastor, se algum mal ele cometer na vida política, na vida pública, adivinha em que isso vai respingar? Exato. O pessoal, a imprensa já cai dizendo, olha, o pastor tal, que é evangélico, vereador, já vem em cima. Né? Já vem em cima. Então, a melhor coisa seria fazer a distinção entre o chamado dele como pastor e o chamado para a vida pública. Então, se ele quer ser político, que ele vá. Honre a Deus, glorifique a Deus, dê exemplo de homem público, procure a coisa certa, o bem comum, fuja da corrupção, fuja da aparência do mal. E eu não sei como é que ele vai fazer isso, porque ele vai ter que estar ligado a algum partido. E infelizmente você já vê o que é com as ideologias e tem. Não há nenhum partido que vá conseguir expressar plenamente todo o ideal cristão, muito menos no Brasil. Tá? Muito menos no Brasil. Então ele vai ter que tinha tanto partido. Exatamente. Vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Agora, é possível? Nós temos na Bíblia o exemplo de Daniel. Daniel era um servo de Deus. Ele serviu na corte estadista em 3 reinos diferentes. E ele era um homem honrado, era um homem conhecido pelo seu testemunho. Então é possível? Mas é preciso preparação. Eu acho que as nossas igrejas deveriam investir mais nos nossos jovens e jovens que têm vocação política, passar para eles o conceito de confessionalidade, fazê-los estudar a história da reforma, a tradição reformada de participação na vida pública, de homens de Deus, homens que mudaram o destino do mundo ocidental e que eram comprometidos com os valores de Deus. Mas eu recomendaria a essa altura, pensando na política brasileira, na corrupção sistêmica que está aí, não é, que se instalou, eu diria que se algum pastor, não é, que ele se sente ou bispo, né, se sente chamado para a vida pública, que ele faça a separação das coisas, porque no fim, quem vai sofrer é a igreja. Ok. O que eu ia destacar, você já disse agora há pouco, porque, de fato, às vezes alguma pessoa, eu conheci um jovem que dizia que tinha essa vocação política e muitas vezes as pessoas desanimam. Não mexe com isso. Não seria melhor treiná-lo, equipá-lo, discipulá-lo para que ele pudesse ter convicção e ser lá na frente eu acho que esse seria o caminho. Tá bom, a gente fica por aqui com o programa de hoje. Obrigado pela sua audiência, pastor. Obrigado pela sua audiência. Oremos pelo Brasil, que passa um momento muito difícil, para que Deus renove a classe política e que levante homens segundo o seu coração para atuar nessa área tão importante. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias.